Olá, como é que vocês estão? Eu estou ótimo e de volta. Hoje vamos estudar sobre inferno inventado. Já estudei inúmeros livros de teologia e história do cristianismo e já assisti inúmeros vídeos no YouTube sobre a escatologia cristã, mas nenhum deles aborda esse assunto com tanta profundidade e embasamento como faço em meus vídeos. Podem conferir à vontade sobre isso. Existe um vídeo no YouTube do Dr. Jansen Rocco, onde ele afirma que 90% do que sabemos sobre o inferno foi inventado durante a Idade Média, a partir dos escritos do pseudo Isidoro. E esse vídeo que vocês estão vendo agora pretende aprofundar muito mais essa questão. Antes de começarmos esse estudo, é preciso deixar bem claro que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, aleluia, era judeu de nascimento e tradição. Todos os apóstolos, sem exceção, também eram judeus de nascimento e tradição. Em todo o Antigo Testamento não existia uma noção de inferno como você vê hoje em todas as igrejas, ou seja, de um lugar ou estado de sofrimentos indescritíveis e sem fim. Não. O que existia era um lugar chamado Sheol, para onde iriam todos os seres humanos, sem exceção, depois da morte. Nesse lugar eram separados os justos dos injustos. Segundo nos revela o livro de Eclesiastes 9:5, era um lugar onde os mortos ficavam inconscientes. E se ficavam inconscientes, então não sofriam. Se ficavam inconscientes ali, então não sofriam. Não precisa ser nenhum doutor em teologia ou de filosofia, ou sequer muito inteligente para se constatar que, se não existe consciência, então também não irá existir sofrimento. Ou seja, é preciso ter consciência para sofrer. É um absurdo desmedido alguém estar no inferno sem estar consciente, sem saber por que está sofrendo. Mas parece que ninguém para para pensar sobre isso. Em relação ao texto de Eclesiastes 9:5, prefiro os ensinamentos de Jesus, que em Lucas 16, 19 a 31, nos revela que existe consciência, sim, Senhor, para que haja sofrimento, que é o caso do ex-rico que agora sofre no inferno. Talvez na tendência de diminuir o impacto desse ensinamento de Jesus, inúmeros teólogos classificaram-no como uma mera parábola. Mas se fizermos uma análise bastante criteriosa desse ensinamento, veremos que não se enquadra como uma parábola, como no caso de todas as parábolas que Jesus nos revela, onde o Senhor faz uma comparação do reino de Deus com a realidade do mundo judeu, comparando com elementos conhecidos da agricultura, da pesca, de viagens, da vida doméstica, do mundo jurídico, da pecuária, etc. Mas nesse texto do rico e o Lázaro, Jesus não compara com nenhum elemento conhecido dos judeus. A maior prova disso é que Jesus não começa e nem termina esse texto comparando com o reino de Deus. Abra a sua Bíblia e confira, por favor, esse detalhe. Nesse texto, Jesus nos revela que o ímpio é levado para um lugar de sofrimento, pois está consciente e precisa estar consciente para sofrer. Simples assim. Tanto está consciente que o ex-rico reclama de uma sede atroz que o atormenta, enquanto é torturado pelas chamas. Outro erro cometido nas interpretações escatológicas afirma que os que estão no inferno blasfemam sem cessar contra Deus, blasfemam odiosamente contra Deus, mas nessa revelação de Jesus Cristo, o condenado ex-rico não manifesta nenhum ódio desmedido contra Deus. Muito ao contrário, ele trava um diálogo bastante respeitoso, muito educado até, com o pai Abraão. Na antiga cultura judaica, Abraão simboliza o próprio Deus, por isso Abraão é chamado nesse texto de pai Abraão, pai com P maiúsculo.
As teologias em peso predominante insistem em doutrinar que os seres humanos que estão no inferno blasfemam e odeiam Deus e também os outros seres humanos que os condenados desejariam que estivessem também ali. Entretanto, todavia, porém, contudo, desde o versículo 19 ao versículo 31 de Lucas 16, não se vê o menor vestígio desse ódio desmedido contra Deus. Pode conferir à vontade na sua Bíblia Sagrada. E por que será que as teologias em peso insistem nessa doutrina absurda? É justamente porque dizem que esse ódio desmedido dos condenados contra Deus é o catalisador, é o principal motivo dos seres humanos que estão no inferno jamais saírem de lá. Além do ex-rico descrito por Jesus não manifestar esse ódio absurdo contra Deus, ele ainda mantém um diálogo extremamente respeitoso com o pai Abraão. Entretanto, o que Jesus nos revela vai muito além disso, pois o Senhor nos diz que o condenado até implora ao pai Abraão, suplica, implora ao pai Abraão que seus 5 irmãos fiquem sabendo, de alguma forma, o lugar de sofrimento que é ali. E com isso venham a se arrepender de suas vidas pecaminosas e egoístas, para que não venham eles também para o mesmo lugar onde ele agora está. Na exegese do texto, na exegese do grego bíblico desse texto diz metaenozousin, que literalmente significa arrepender-se-ão, 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 que vem da raiz tronco metaeno, que é uma mudança de vida a partir de um constrangimento profundo consigo mesmo. Esse ódio desmedido dos que estão no inferno contra Deus é uma invenção teológica da Idade Média para justificar os condenados permanecerem ali eternamente. Mas esse absurdo é desmentido por Jesus, que revela um diálogo muito respeitoso entre esse pobre ex-rico e o pai Abraão. Simples assim, simples assim. E mais, se o ex-rico se preocupa tanto ao ponto de implorar, ao ponto de suplicar com o arrependimento de seus 5 irmãos, é porque também está arrependido, mas não demonstra isso porque está consciente de que a sua punição é proporcional aos pecados cometidos enquanto ainda estava vivo, e não uma punição por toda a eternidade, como as teologias em geral nos querem fazer crer. É difícil, mas não é impossível fazer um esforço de raciocínio para se compreender isso. Outro texto bíblico que desmente essas interpretações erradas, essas doutrinas absurdas sobre o inferno é Romanos 6,7, onde o texto diz: com efeito, quem morreu ficou livre do pecado. Ou seja, quem já morreu deixa de pecar, e se deixar de pecar, como é que ele vai ficar odiando e blasfemando contra Deus, se o ódio e a blasfêmia contra Deus é um pecado gravíssimo, sem perdão, revelado por Jesus? Como, meus amigos? Como isso é possível? Se essa é a condição sine qua non, se essa é a condição máxima de um ser humano permanecer no inferno por toda a eternidade depois de morto, então por que será que Romanos 6,7 diz que quem já morreu não pode mais pecar? Hein? Vocês conseguiram captar o absurdo dessa contradição inventada? Vocês estão conseguindo acompanhar esse raciocínio? Na época de Jesus existiam 2 escolas rabínicas principais. A escola de Shammai, que era rigorosa, acreditando que todos seriam lançados na geada de fogo, mas que os menos ruins entre eles seriam purificados numa espécie de purgatório até serem merecedores de entrar no reino de Deus, enquanto os outros seriam aniquilados no fogo do inferno. Já a escola rabínica de Hillel, onde toda a raça humana, sem exceção, será purificada de seus pecados, uns mais, outros menos,
até que todos, sem exceção, possam entrar no reino de Deus. Parece que a escola de Shammai prevaleceu nas interpretações cristãs da Idade Média. Já a escola de Hillel, que quase não é mencionada, exceto nas próprias palavras de Jesus, onde o Senhor nos revela o castigo da hiena de fogo, em Mateus 5, 22, e apenas 4 versículos depois. Ou seja, sem sair desse mesmíssimo ensinamento, o Senhor nos garante: em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Vou repetir para vocês. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares até o último centavo. Em Mateus 18, de 23 a 35, Jesus amplia ainda mais essa revelação sobre o servo tão cruel que devia uma fortuna incalculável, nada menos do que 350 toneladas de ouro puro. 350 toneladas de ouro puro. Sabe lá o que é isso? Que seria impossível esse servo pagar, mas pela infinita misericórdia e graça de Deus, ficará preso até pagar toda a sua dívida. Confira esse texto na sua Bíblia Sagrada e observe esse detalhe crucial. Mas muitos contra-argumentarão dizendo que Jesus estava se referindo a uma prisão física. Será? Gesa Vermes, um dos maiores estudiosos do mundo, das origens do cristianismo e dos costumes judaicos na época de Jesus, nos revela que a prisão por dívida não fazia parte do sistema legal judaico, como está nas páginas 118 e 397 do seu excelente e sugestivo livro, O Autêntico Evangelho de Jesus, da editora Record, ano 2008, fulminando qualquer hipótese de Jesus Cristo estar se referindo a uma prisão física, com grades, correntes, algemas, paredes e guardas armados. Essa prisão que Jesus está se referindo é uma prisão única e exclusivamente espiritual. Existem inúmeros vídeos no YouTube revelando sobre as crenças judaicas do inferno, e nenhum deles diz que será por toda a eternidade. Assistam, por favor. Na cultura judaica sobre o inferno, as almas dos pecadores serão purificadas durante meses, de acordo com os pecados cometidos por cada um, e os piores pecadores ficarão no inferno, sendo purificados até 12 meses. No livro do Apocalipse, capítulo 9, versículos de 5 e 10, revela que os seres humanos no inferno serão atormentados durante 5 meses. Confira, por favor, na sua Bíblia Sagrada. Pesquisem também sobre os maiores teólogos que existiram nos 5 primeiros séculos do cristianismo, mais conhecidos como os pais da igreja, como Clemente de Alexandria, Orígenes, e vários santos como Gregório de Nissa, Hilário de Poitiers, Ambrósio de Milão, Jerônimo e Agostinho de Hipona, que não acreditavam num estado intermediário entre o céu e o inferno, um suposto purgatório. Antes acreditavam que somente existe céu e que no inferno todos os seres humanos, sem exceção, serão purificados até serem merecedores do reino de Deus. Por favor, estudem os escritos desses grandes teólogos dos 5 primeiros séculos. Fiz vários vídeos revelando e explicando tudo isso. Se na Bíblia Sagrada e na crença judaica da época de Cristo não existia uma noção de um sofrimento eterno dos seres humanos no inferno, então de onde é que a igreja tirou isso? Como é que a igreja inventou isso? Vamos por partes. No início do V século, todo o clero oriental acreditava numa heresia cristológica chamada monofisismo. Não cabe aqui explicar detalhes dessa heresia. Entretanto, essa heresia do monofisismo foi combatida no Concílio de Éfeso, no ano 431, e apenas 20 anos depois, combatida novamente no Concílio de Calcedônia, no ano 451. Mesmo tendo sido bastante combatida nesses 2 importantíssimos concílios, essa heresia foi bastante defendida e praticada por todo o clero oriental, no início do século VI.
Contextualizando a história, por incrível que pareça, os únicos que estavam combatendo com bastante eficácia essa heresia monofisita em Constantinopla, o coração da Igreja Oriental, eram justamente os origenistas, os discípulos de Orígenes de Alexandria, morto 300 anos antes, segundo Dom Estevão Bittencourt, o maior teólogo católico da América Latina, ao dizer: por essa época, os origenistas, pelo fato de combater uma famosa heresia cristológica dita monofisismo, gozavam de grande prestígio mesmo em Constantinopla, conforme está na página 47 do seu curso de História da Igreja, publicado pela Escola Mater Ecclesiae. Guarde bem essas palavras, reveladas por Dom Estevão, de que os origenistas gozavam de grande prestígio, justamente na capital do Império Romano. Como todo o Império Oriental defendia essa heresia monofisita, isso deixou os monofisitas furiosos com os origenistas. Então todo o clero oriental exigiu do imperador Justiniano uma resposta dura e rápida contra os origenistas, contra Orígenes e todos os seus escritos sem exceção. Todavia, os escritos de Orígenes que mais revelaram a verdade bíblica da salvação de toda a humanidade através de punições e purificações depois da morte. Orígenes nada mais fez do que explicar nos ensinos de Jesus e dos apóstolos a punição e purificação judaica depois da morte, em seu escrito Tratado sobre os Princípios, disponível na coleção patrística da editora Paulus, assim como todos os escritos de São Gregório de Nissa, seu maior discípulo. Você jamais vai ver teólogos ou historiadores católicos defendendo Orígenes de Alexandria, mas pesquisando bastante, não é isso que inúmeros livros de teologia e de história da Igreja dizem. É como se procurassem a todo custo esconder alguma coisa. Essa doutrina, embora extremamente estranha e até absurda para os cristãos de hoje em dia, foi bastante combatida, foi bastante defendida por grandes teólogos, por grandes santos como os que já mencionamos. Ao combater Orígenes, seus escritos e os origenistas, o Concílio de Constantinopla II, no ano de 553, convocado pelo imperador Justiniano, que sequestrou, humilhou, aprisionou e excomungou o Papa dessa época, Vigílio. O imperador Justiniano, junto com seus conselheiros, lançaram 10 anátemas, excomungando também Orígenes de seus escritos e declarando que os seres humanos que vão para o inferno jamais sairão de lá. Você jamais vai ver teólogos e historiadores católicos defenderem Orígenes. Esses 10 anátemas que inauguraram que inventam o dogma de fé de que os seres humanos que vão para o inferno jamais sairão de lá, também igualam a consciência dos seres humanos à consciência dos demônios, quando qualquer estudante de teologia sabe que essa comparação é absurda, pois a consciência dos seres humanos é cognitiva, ou seja, aprendem limitada e gradativamente sobre isso, sobre tudo. Enquanto que a consciência dos demônios é intuitiva, ou seja, embora os demônios não sejam oniscientes, como somente o Senhor Deus é, eles têm uma visão panorâmica da existência. Os demônios têm uma visão completa da eternidade. Porque os demônios têm essa visão desde a criação até o juízo final, é que eles não podem se arrepender, conforme São João Cassiano nos revela no século V, que os demônios não podem arrepender-se. Nos livros 7 e 8 das suas conferências, como nos revela o professor Felipe Aquino na página 40 do seu livro Os Anjos. E os seres humanos que deixam de pecar depois que morrem, por que será que não podem se arrepender? Em Romanos 6,7 diz que não podemos mais pecar depois da morte, mas não diz que não podemos nos arrepender
e nem existem textos bíblicos justificando isso. Entretanto, a teologia vigente nos ensina que não pode haver arrependimento depois que se morre, mas existem 4 testemunhos de que existe arrependimento depois que se morre. Um deles é o de Dom Estevão, já apresentado, onde no meio da página 58 do seu curso de Novíssimos Escatologia, termina dizendo: então a criatura se arrependerá, a alma terá consciência. No famoso Apocalipse de Pedro, que pertenceu ao cânon de Moratória, no ano 180, o mais antigo cânon do Novo Testamento, onde nos capítulos 7 a 13 diz que haverá arrependimento no inferno. São Justino Mártir escreveu a sua primeira apologia, 52:9, no ano 155, onde revela que mesmo no inferno os seres humanos se arrependerão, conforme está no meio da página 67 do seu livro Justino de Roma, da editora Paulus. O Pastor de Hermas, também escrito no ano 150, na sua visão 1:8, diz que no inferno as almas deles se arrependerão. Então surge a pergunta: se existem 4 poderosos testemunhos de que existe arrependimento depois que se morre, por que a teologia dominadora insiste que não existe arrependimento depois da morte? A resposta é bastante simples, é porque a falta de arrependimento no inferno é outra argumentação poderosíssima para se defender que quem está lá jamais poderá sair. O dogma de fé de que os seres humanos que vão para o inferno jamais sairão de lá é uma absurda invenção desse concílio ocorrido no ano 553. Houve um bombardeio de contestações, já fiz até um vídeo sobre isso, contra esse concílio, mas ao mesmo tempo a Igreja descobriu, nesse suposto dogma de fé, uma arma poderosíssima de manipulação dos povos e nações. O pensamento dessa época até os dias de hoje é que se alguém desobedecer ou contestar a Igreja e seus dogmas de fé, ainda que seja um grande imperador, será sumariamente excomungado, e se morrer nesse estado, arderá eternamente no fogo do inferno. Com isso, todos ficariam petrificados de terror, enquanto que a Igreja multiplicaria sem limites suas riquezas e poder. Com o advento da Reforma Protestante, veio uma proposta de se corrigir inúmeros abusos de poder, mas todas as igrejas atuais, sem exceção, seguem o mesmo caminho, de dominação pelo medo, a fim de justificar seus luxos e poderes. Como a maioria esmagadora dos grandes teólogos e filósofos estão na Igreja, defendendo seus dogmas de fé, fica quase impossível contestar esse dogma absurdo, mas bastaria que eles raciocinassem mais um pouquinho, estudassem a Bíblia Sagrada mais um pouquinho para constatarem o absurdo desse dogma. É esperar demais que isso aconteça, e ainda acusam os que pensam diferente de serem universalistas, ou seja, que até mesmo os piores pecadores e criminosos irão para o reino de Deus sem nenhuma forma de castigo por seus pecados, sem nenhuma forma de purificação, ou seja, copiando o nefasto concílio de 553. Eles defendem um absurdo, inventando outro absurdo ainda pior. Este vídeo não foi feito por alguém que é inimigo da Igreja, muito ao contrário disso, mas por quem deseja ardentemente que ela raciocine sobre tudo isso, reveja seus dogmas escatológicos e volte para as interpretações bíblicas dos primórdios do cristianismo. Não sou melhor do que ninguém em absolutamente nada, mas se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva, toque o sininho, porque aqui você vai estudar teologia de verdade, com rigorosas fontes bibliográficas, e não essa enxurrada de blá 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 que existe por aí. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.